Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Esta canção que acabamos de ouvir, ela, em um determinado trecho, ela descreve a história dos magos que vieram adorar o Redentor, que vieram trazer presentes para o Senhor. E essa é uma das histórias de Natal que a Bíblia nos conta, e uma das mais belas e mais interessantes. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre esta história, desta visita daqueles magos do Oriente ao Senhor Jesus, também a Maria e a José. E eu gostaria então de ler isso com vocês, e depois nós vamos refletir sobre presentes. Uma palavra que tem tudo a ver com Natal, não é mesmo? Nós vamos falar um pouquinho sobre presentes. Mas vamos ver o texto. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, a colhermos um presente precioso desse texto para o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de falar sobre os presentes, permitam-me falar um pouco sobre estes personagens. E eu quero começar especialmente com esta figura nefasta, que é a figura do rei Herodes. Quem era Herodes? Bom, é importante que você saiba que Herodes era rei daquela nação, da nação de Israel, especialmente da região da Judéia, onde ele fixou o seu trono. Ele era rei desde o ano 37 a.C. Ele tinha, nos dias do nascimento de Jesus, provavelmente 75 anos de idade. Ele morreu aos 79, 4 anos depois do nascimento de Jesus. Ele nasceu, portanto, 79 antes de Cristo, porque as datas do nosso calendário, elas estão avançadas 4 anos. Na realidade, Jesus nasceu 4 anos antes do ano 1, segundo Gregório.
Portanto, Herodes, com 75 anos de idade, ele fica sabendo do nascimento do rei dos judeus. E por que isso é importante, você deve lembrar? Porque Herodes não é um israelita. Lembra que ele é rei de Israel, mas talvez você não soubesse que ele não é um israelita. Ele não era herdeiro legítimo do trono de Davi. Ele não deveria estar sobre o trono. Mas por causa das guerras e dos conflitos dos macabeus, num período interbíblico, desde o ano 200 a.C., muitas sucessões aconteceram naquele trono que estava subjugado a impérios, desde os impérios medo-persa, depois o Império Grego e depois o próprio Império Romano. Este trono foi passando de governante em governante e não necessariamente foi levado em consideração a linhagem consanguínea da família real, daquele que deveria realmente ser o descendente e o rei da nação, segundo a linhagem de Davi. O ponto é que Herodes não era. Herodes, além disso, era descendente de um povo que sempre fez oposição ao povo de Israel. Herodes era edomita, ou uma outra expressão que é usada para descrever o nome dele é um idumeu. E quem são esses, ou que nação é essa? São os descendentes de Esaú. É a linhagem, não a linhagem de Israel, que são os descendentes de Jacó, mas os descendentes de Esaú, que são os edomitas, que dão origem a esses idumeus. E especialmente Herodes é um descendente de Esaú. Ele é um edomita, portanto ele não é um rei legítimo na nação de Israel. Mas por causa da política do momento e por causa daqueles conflitos, Herodes foi feito rei daquela nação, especialmente porque ele foi a pessoa responsabilizada pelo Império Romano para sufocar algumas revoltas que aconteciam exatamente naquela região da Palestina, e ele foi muito bem sucedido. Herodes era um homem violento e um homem muito forte, um homem que tinha uma capacidade de governo, uma capacidade de estrategista, que fez dele uma pessoa importante para o Império Romano naquela região, e é por isso que ele ganha o direito de ser rei, e é nomeado rei da região onde ele estava, do povo de Israel. E ele está no trono, mas sempre com um problema: se você não é o legítimo dono do trono, dono da coroa, o legítimo detentor da linhagem dos reis, então você corre sempre o risco que o verdadeiro rei apareça e você perca o seu trono. Quando os magos, que são as segundas personagens aí que eu quero apresentar a vocês, quando eles aparecem na cidade, eles aparecem com uma pergunta. Para eles era algo absolutamente normal, justo, lícito, e alguma coisa que na mente dos magos todo mundo estava esperando acontecer, portanto deveria ser um fato conhecido de todos. E eles chegaram na cidade e disseram: olha, nasceu o rei dos judeus, nasceu o rei de vocês, aonde ele está? E aí o burburinho começou. E o burburinho, a notícia chega no palácio. E quando chega no palácio, o rei Herodes, obviamente, quer conhecer, quer saber quem é esse rei, por um motivo que vocês já devem ter imaginado. Ele precisa acabar com a vida deste rei antes que ele cresça. Portanto, aquele momento era um momento decisivo no governo de Herodes e inclusive para os seus descendentes. Sobre os descendentes é importante dizer que Herodes casou 9 vezes. E a sua primeira família, que é a família legítima, a que tem os filhos primeiros e que deveriam ser os sucessores, Herodes mandou matar a mãe, a esposa dele, portanto a sua primeira esposa, e os 4 filhos dela, porque ele desconfiou de uma traição realizada pelos filhos e pela esposa. E aí você pode imaginar qual era o caráter desse homem. Das 9 esposas que ele teve, não apenas a primeira, mas ele mandou matar algumas e alguns dos seus filhos. Quando o povo, o texto de Mateus diz que o povo ficou preocupado com aquilo, ficou aflito, e todas as pessoas diziam umas para as outras: onde está então o rei? Quem é esse rei? Toda a nação de Israel, todo o povo de Jerusalém não falava em outra coisa e ficou aflita por causa disso. Não pensem que a aflição dos moradores de Jerusalém era por conta do novo rei, ou talvez de um movimento de revolta que estava começando a nascer contra o rei Herodes. A aflição deles era porque eles sabiam da violência de Herodes e sabiam o que Herodes era capaz de fazer para
ceifar a vida de um possível rei. E eles esperavam de fato, eles esperavam um verdadeiro rei. Eles esperavam não o Messias propriamente dito, mas eles esperavam um descendente real de Davi, a respeito do qual as profecias diziam que teria um reino que jamais passaria. Alguns que entendiam que isso era uma profecia sobre a vinda do Messias, o Salvador, o Cristo, faziam uma ligação instantânea. Mas ainda assim, ou por esperar um Messias Salvador, ou por esperar um rei da linhagem de Davi, todos aguardavam que em algum momento alguém os livrasse do jugo de Herodes. E então uma aflição tomou conta do coração das pessoas, com medo do que estava para acontecer na nação, por causa dessa notícia que aqueles magos trouxeram. Vamos falar um pouco sobre os magos. Você já ouviu expressões do tipo, 3 reis magos. E aí eu vou tirar para você 2 informações que são falsas, que elas não estão na Bíblia. Primeira informação falsa, 3. Em nenhum lugar na Bíblia diz que eram 3. Nenhum lugar. Provavelmente era uma comitiva muito grande, porque 3 pessoas entrando numa cidade não iam gerar alvoroço com uma pergunta onde está o rei. Era necessário um grupo grande que gerasse um certo atropelo na cidade, uma movimentação, muita gente na rua, para chamar a atenção de todo mundo. Então, é provável que o grupo fosse um grupo bem maior, não fosse apenas três magos. Segunda informação, você não vai encontrar na Bíblia a descrição de que eles eram reis. Em lugar nenhum é dito que eles eram reis. A ideia de chamá-los de reis é para lidar com uma palavra que os cristãos não gostam, porque eles vão associar com uma outra coisa, que é a palavra mago. E aí você, para tentar disfarçar o mago, você coloca o 3 e coloca o reis. Porque aí você deixa o mago ali, ele cai para terceiro lugar e as pessoas não ficam tão preocupadas, porque afinal de contas a Bíblia fala contra a feitiçaria, contra a adivinhação, e a gente liga essa palavra mago quase que instantaneamente a coisas relacionadas com misticismo, com mágica, com feitiçaria, coisas assim. Bom, então vamos lá. Eles não eram reis e nem eram só 3. Agora, eles eram magos. Sim, o texto diz que eles eram magos. Mas o que significa ser mago aqui em Mateus? O que Mateus está dizendo? Bom, mago era uma expressão que era comum, era muito usada entre os persas, os medos e os persas. Isso significa que ao dizer que eles vêm do Oriente e eles são magos, precisamente a região de onde eles vêm é de Irã ou Iraque, uma dessas 2 localidades. Essa região, que foi durante o tempo bíblico do Antigo Testamento conhecido como a região da Babilônia, no Novo Testamento você tem Ásia Menor ou Turquia, e hoje nós conhecemos como Irã, Iraque. Dessa região é que estes homens vieram. E eles, lá naquela região, eles tinham uma tarefa, eles tinham uma profissão, um ofício. Eles eram pesquisadores, eles eram estudantes a respeito dos tempos e épocas, através da observação dos astros. Eles não eram astrólogos, eles eram aquilo que nós chamamos hoje de astrônomos. A gente sempre faz confusão com essas 2 palavras, mas eles estudavam os tempos e épocas através do estudo da cronologia, através da observação da movimentação dos astros celestes. Eles faziam isso. É alguma coisa que continua acontecendo até o dia de hoje. É uma ciência, é algo que eles praticavam. Algo ainda muito diferente do que acontece hoje, mas é o início desse tipo de ciência lá na região do Oriente. Eles eram estudiosos, pesquisadores, e a ideia de que eles enxergaram ou sabiam de uma estrela que apontava para o nascimento de um Messias, é algo que é inexplicável, pelo menos dentro das páginas da Bíblia, ou de qualquer outro livro que você vai encontrar por aí, porque até hoje há uma grande curiosidade a respeito de qual associação eles receberam e como eles fizeram essa associação entre o nascimento de Cristo e uma estrela no céu. A ideia mais provável é que isso seja fruto de alguma profecia que Deus concedeu através de alguém que fosse parte do povo judeu e que eles tinham conhecimento e interpretaram dessa maneira. Algo que Deus talvez tivesse dado especificamente para que esse acontecimento ele se desenvolvesse. Alguns comentaristas, eles associam isso daqui, provavelmente com escritos que foram deixados por Daniel lá na Babilônia. Lembra que o povo de Israel, o povo judeu, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá,
viveu como cativo na Babilônia durante um período que na sua totalidade dá 120 anos, né? O grupo que ficou menos tempo lá ficou pelo menos 70 anos. Entre eles estavam homens fiéis, tementes a Deus, como Daniel e como seus amigos. E Daniel se tornou uma figura extremamente proeminente na nação Babilônia, nos dias do imperador Nabucodonosor e nos dias do imperador Dario. Durante todo esse tempo, Daniel foi uma figura preeminente. Daniel era estudioso e ele escrevia. E possivelmente o que estes homens tomaram como informação que os levou até Jerusalém naqueles dias, e precisamente até Belém, foi algo que foi extraído daquilo que foi deixado como legado de Daniel na nação, desde os anos 600 a.C., quando começaram esses movimentos de sequestro de judeus, e eram levados então para a Babilônia, e nesse período então Daniel acabou estando por lá. Possivelmente seja isso, eles tinham alguma informação especial que os levou, depois de muito estudo, a isso. E, para completar, obviamente, aquilo que foi cantado aqui, Deus deu alguma fé para aqueles homens, para que eles acreditassem naquilo que eles descobriram, e para que eles deixassem sua terra, deixassem as suas famílias, deixassem seu trabalho e se dedicassem nessa missão de encontrar o Filho de Deus, de encontrar o Rei dos Judeus, que aquela estrela apontava e anunciava o nascimento. Eles cumpriram a missão deles, porque especialmente o que eles fizeram serviu de subsídio para o livramento de Jesus das mãos de Herodes. E é essa história então que nós vamos ver especificamente aqui. Então você agora conhece um pouco sobre Herodes e um pouquinho sobre os magos. E a palavra mago então, só para fechar, lembra, ela significa um estudioso, um pesquisador, alguém que estava decifrando, tentando decifrar um enigma. Esse ofício na região onde hoje está o Irã e o Iraque, era um ofício que recebia o nome de mago. Então eles não eram lá mágicos como Mr. M, ou como esses mágicos que vocês veem por aí, nem eram feiticeiros, nem era alguém que praticava algo como magia negra. Não, não é isso. Eles eram estudiosos, e eles vieram encontrar o fruto do seu trabalho e da sua pesquisa, que é o próprio Filho de Deus. Pois bem, o que é importante nessa história para que a gente guarde, é que essa história, como todas as nossas histórias de Natal, essa história fala de presentes. Lá no centro dessa história, no clímax dessa história, aparecem presentes. Como você provavelmente já preparou para a sua família, mesmo que seja um singelo presente, mas você preparou alguma coisa para que no dia 24 a gente cumpra essa tradição de trocar presentes, de agradar, de alegrar o coração das pessoas a quem a gente quer bem, pessoas que a gente ama. A gente sabe como é bom receber presentes e como é bom dar presentes. E quando você conhece a pessoa um pouco mais profundamente, você faz o quê? Você não apenas quer presentear, mas você quer dar algo que você sabe que será importante para aquela pessoa. Nós fazemos isso. Essa história é uma história de presentes. E eu gostaria de começar mostrando os presentes que estes magos do Oriente trouxeram para Jesus. Quando eles vieram, quando chegaram na cidade, geraram esse alvoroço, e logo eles foram levados à presença de Herodes, que queria saber detalhadamente quando é que eles viram a estrela, para ter uma ideia de quando essa criança surgiu, aonde elas estavam, ou o que eles iam fazer. Ele foi conversar com os sacerdotes, com os escribas que serviam ali na corte, e os escribas falaram assim: ó Herodes, é o seguinte, existem profecias antigas, desde Moisés, dando conta de que Deus enviaria um Messias Salvador. Ele é o verdadeiro rei. Então o senhor põe sua barba de molho aí, porque ele chegou, né? Não sei se eles tinham coragem de falar assim com ele, mas essa foi a notícia que ele recebeu, e ele se enfureceu com isso. E aí ele queria saber exatamente informações sobre Cristo, porque ele já tinha um plano na sua mente a respeito do que fazer. Os magos, por sua vez, não sabiam exatamente onde ele estava, mas os principais sacerdotes falaram: olha, tem uma profecia que diz que Belém, que parece a cidadezinha mais acanhada do reino, a menorzinha, a mais insignificante, a que não é bonita, mas diz que ela era grande, ela é importante, porque Jesus, o Filho de Deus, ia nascer lá. Então, se existe um lugar onde está essa criança, esse lugar possivelmente é
Belém, é lá que ele vai nascer. E citaram a profecia, inclusive. E então, os magos, possivelmente aquela estrela, durante o dia não podia ser vista, e então eles continuam a sua caminhada, e logo eles enxergam novamente a estrela, e eles caminham em direção a Belém, e a estrela para sobre a casa onde Jesus estava. Mais uma informação importante para você: quando a gente faz aqueles presépios de Natal, o pessoal vai lá e coloca os magos lá, já erra colocando só 3, né? Tinha que colocar lá um monte, mas coloca lá os magos no presépio, e aí você está enganado. Vou te explicar porque você está enganado. Primeiro, porque esses magos não chegaram até Jesus antes de 40 dias do seu nascimento. Por que não chegaram? Porque 40 dias depois do nascimento, Maria, segundo a lei cerimonial naquela época, ela tinha que ir oferecer um sacrifício de purificação pelos seus pecados. Isso também serve para te lembrar que Maria não era santa, ela era pecadora. Se ela não fosse pecadora, ela não iria até o templo para oferecer um sacrifício para o perdão dos seus pecados. E ela vai. E ao ir ao templo, ela leva uma oferta para o sacrifício. E a oferta são 2 pombas. E 2 pombas eram as ofertas mais baratas que existiam. A menor oferta que era aceita no templo para sacrifício de perdão de pecados eram esses pássaros. E então veja só, se Maria já tivesse recebido os magos, ela teria ouro, incenso e mirra, que são os presentes que eles vão entregar daqui a pouco, né? Então, ela, quando foi entregar estas ofertas, ela ainda não tinha recebido. Portanto, não foi menos que 40 dias. Você não acredita em sã consciência que um pai e uma mãe manteriam o seu filho dentro de um estábulo por 40 dias. Acredita nisso? Você não faria isso, ninguém faria isso. Nem José e Maria fariam isso. Então, eles já estão numa casa. Até porque Mateus diz que quando os magos chegaram na casa aonde o menino estava, ou seja, não é num estábulo, é numa casa. Então, de jeito nenhum, você tem magos do Oriente lá no presépio. Não tem. Lá no presépio você vai ter os pastores que naquela noite foram lá adorar a Cristo. E você não tem ninguém além de José, Maria, os bichinhos lá e os pastores que foram adorá-lo quando ele nasceu. Os magos chegam um bom tempo depois. Nós não sabemos quanto tempo depois, mas eles chegam um bom tempo depois. E quando eles chegam, eles trazem tesouros. Eles se alegram, Mateus diz que eles ficam extremamente alegres, cheios de júbilos, quando eles chegam naquela casa, porque eles estavam diante do verdadeiro rei, o Senhor, o Rei dos Reis, que eles perseguiram, provavelmente estudaram, talvez até os seus próprios pais lhes contaram essa história, que ouviram dos seus avós, que ouviram dos seus bisavós, e isso foi passado de geração em geração, e eles eram a geração privilegiada, que recebeu esse presente de poder contemplar com seus olhos o Rei dos Reis, nascido entre os homens. E então eles levam o melhor que eles têm dos seus tesouros, uma quantia de ouro para entregar para José e Maria como um presente para o filho Jesus. Também eles entregam, junto com isso, incenso, e eles entregam mirra. Ouro você sabe o que é, e ouro era o presente dado aos reis, e quando eles entregam ouro, eles estão reconhecendo que aquele ali é o verdadeiro rei, e eles trouxeram um presente digno de um rei, eles trouxeram ouro. Esse foi o primeiro presente. Além disso, eles trouxeram também incenso. Incenso era algo muito próprio da vida do sacerdote, porque o incenso era algo muito presente dentro das cerimônias de adoração. O incenso, ele representa as orações, os clamores feitos diante de Deus. O incenso representa aquela fumaça, aquele cheiro lá do tabernáculo, da época da peregrinação, do Egito para a terra prometida, onde eles ofereciam holocausto, e aquela fumaça chegava diante do trono de Deus, e Deus se agradava daquele aroma. O incenso tem tudo a ver com culto, com adoração, e a ideia ali então era que Jesus é também o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, e aqueles magos estavam presenteando com aquilo que é próprio de um sacerdote. Eles trouxeram também para ele mirra, e mirra era um extrato de uma raiz, de uma planta chamada mir, e este extrato tinha um perfume que era usado para os banhos, usado para refrigerar a pele, usado para dar aroma, para dar um frescor para a pele.
e isso era algo que era usado especialmente por aqueles viajantes, por homens que passavam muito tempo no deserto, não tinham lugar para se banhar e precisavam hidratar a pele em algum momento por causa das queimaduras do sol. Os profetas precisavam muito disso. Isso é um presente para um profeta, é um presente para alguém que é um peregrino em terra estranha, é um presente para alguém que vai passar dores, que vai sofrer dores. E não poucas vezes essa mirra era usada para ungir corpos de pessoas quando elas morriam, para que elas fossem sepultadas com aquele unguento, com aquele perfume, até para que elas pudessem ser veladas durante algum tempo. E eles estão também com isso, prefigurando não apenas a missão profética de Cristo Jesus, mas também o resultado da sua profecia, da sua pregação, que é o enfrentamento da ira dos homens contra ele, e por fim, o oferecimento de um sacrifício pessoal dele para a remissão dos pecados. Se você perguntar, pastor, mas esses magos, eles sabiam de tudo isso? É óbvio que não. Eles trouxeram os presentes que eles tinham e que eles entendiam serem presentes dignos de um rei, de um senhor, do Filho de Deus. E eles cumpriram a missão deles com fé, eles creram naquilo, eles buscaram aquilo e trouxeram esses presentes. E com ouro, incenso e mirra, eles agradaram o Senhor Jesus e agradaram seus pais. Qual a utilidade de tudo isso? Bom, quando a notícia chegou para Herodes, que os magos foram embora e não passaram por ele, e Herodes descobriu então que o que eles haviam dito é verdade, e exatamente o fato deles terem evitado encontrar com Herodes foi para que não fosse entregue para Herodes a identidade e o local onde estava o Filho de Deus. Herodes tomou uma decisão dramática. A decisão de Herodes constitui-se um presente de um homem mau para o seu povo. E a decisão dele foi então tirar a vida de todos os meninos de 2 anos para baixo, não só ali da sua cidade, do seu reino, de Belém, de Jerusalém e de toda a redondeza. Você consegue imaginar quanta dor, quanto sofrimento e quantas mortes provocadas pela decisão desse homem? Bom, os magos trouxeram para Jesus ouro, incenso e mirra. Mas aqui existe um homem que trouxe um outro presente para Jesus e tentou entregar a todo custo esse presente para Jesus. Ele ofereceu para Cristo a espada, ele ofereceu para Cristo o ódio, ele ofereceu para Cristo toda a sua ira. E graças a Deus e aquilo que Deus havia escrito sobre a missão do Filho de Deus, de Jesus Cristo, este presente não alcançou o Filho de Deus. E não alcançou por quê? Porque José foi orientado a sair daquela região onde ele estava, na região de Belém, e a fugir para o Egito, o que era muito caro, não só pela viagem, mas também ir morar numa outra nação. Ele precisava de uma casa, ele precisava de um lugar, ele precisava de comida, ele precisava de trabalho, ele precisava de muitas coisas. Você que já fez uma mudança de um estado para outro, sabe o quanto é difícil. Imagine mudar de um país para outro, e aí você vê que Deus, que é o Deus de toda a providência, mandou esses magos do Oriente irem até Cristo para dar presentes a Jesus que fossem úteis para aquela fuga que precisava acontecer. E então, José e Maria vão pegar o seu filho Jesus e eles se dirigem para o Egito. Você encontra isso dos versos 13, 14 e 15. Veja, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, 4 anos depois, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. 4 presentes, 3 presentes que foram usados para fugir do 4º presente, que foi o dado por Herodes. Muito bem, mas o 5º presente que nos é apresentado nesse texto é o mais importante de todos. O 5º presente é o presente que foi dado por Deus a nós. O 5º presente é o próprio Senhor Jesus. O 5º presente, e o presente mais importante do Natal, é a própria pessoa de Cristo.
Porque quando Cristo foi prometido, Ele foi prometido como aquele que viria para nos livrar das consequências dos nossos pecados, das nossas desobediências. Cristo foi prometido para ser aquele que é a suficiência, onde nenhum de nós é suficiente. Nós todos somos pecadores, mas Cristo é santo. Nós todos tropeçamos em muitas coisas, Jesus não tropeçou em nenhuma delas. Nós todos caminhamos em direção à morte, mas Cristo trouxe-nos vida através da sua própria morte. E então é interessante considerar essa realidade destes presentes, porque muitos de nós, muitas vezes queremos dar ouro, incenso e mirra para os nossos queridos, para as pessoas que nós amamos, lutamos para dar bons presentes, mas no meio disso, não poucas vezes, nós fazemos o mesmo que Herodes. Nós espalhamos ódio, nós espalhamos rancor, nós espalhamos marcas, feridas na vida das outras pessoas, e não apenas com elas, mas muitos de nós ouvem a respeito de Cristo Jesus, do Filho de Deus, como toda aquela nação tinha ouvido, e a resposta ou o presente que nós damos a Jesus é insensibilidade, é desejo de morte, é ódio, é raiva do que Ele é e do que Ele representa. Quer ver um exemplo disso? Não apenas Herodes deu um presente ruim para Jesus, mas a própria cidade de Belém, que tinha recebido uma profecia a respeito de quem nasceria ali, quando o Filho de Deus estava para nascer, José e Maria entraram naquela cidade, bateram nas portas de todos os lugares, querendo um lugar para ficar, uma mulher grávida, onde ela pudesse ganhar o seu filho, e Jerusalém e Belém fechou as portas para o próprio Filho de Deus. O único lugar que eles encontraram para que o Filho de Deus nascesse foi num estábulo. Insensibilidade, indiferença, raiva, ódio. Ninguém, nem em Jerusalém e nem nos dias de hoje, pode sequer criticar Herodes. Nós não podemos fazer isso porque nós todos somos pecadores como ele. Porque nós todos erramos como ele. Porque nós todos damos presentes ruins para as pessoas, não no Natal, porque no Natal, quase que hipocritamente, nós vestimos a roupa do Papai Noel e nos tornamos doadores de presentes. Mas o que nós fazemos nos outros 364 dias do ano? Nós espalhamos gentileza, bondade, amor, nós espalhamos o Evangelho, nós espalhamos a mensagem de perdão do Senhor Jesus, a mensagem de esperança, é isso que nós fazemos? Ou será que nós somos como os magos do Oriente, uma vez no ano, e como Herodes 364 vezes? A gente precisa considerar que tipo de presente a gente oferece às pessoas. Mas muito mais do que isso, é importante considerar que tipo de presente Cristo me oferece. Porque enquanto eu não receber esse presente de Jesus, eu não vou poder oferecer para as pessoas o que eu não tenho. Deixa eu dizer algo, tem gente que espera receber amor de você, tem gente que espera receber perdão de você, tem gente que espera receber um abraço seu, tem gente que espera receber um sorriso seu, tem gente que espera receber a sua alegria, e você só vai poder entregar isso, se você receber o presente que Jesus te dá. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. E muitas vezes os presentes que a gente coloca debaixo de uma árvore, são os presentes que menos se importam. Porque tem muito filho recebendo presente caro, quando na realidade queria apenas atenção, abraço e amor. Tem muito pai recebendo presente caro, quando na realidade gostaria de receber apenas perdão. Tem muito marido e esposa recebendo ou dando presentes caros, quando na realidade só queria um pouquinho mais de atenção e de carinho. Mas isso é o normal de nós homens. A não ser que eu receba esse grandioso presente que é Jesus, que esse presente muda a minha vida. Então, quando nós pensamos em Natal, e foi a mensagem da semana passada, quando nós pensamos em Natal, nós temos que pensar em Cristo Jesus, porque Ele é o presente maior. Os magos trouxeram ouro, prata e incenso, Herodes trouxe a espada, Belém trouxe insensibilidade,
Nós trazemos coisas, mas Jesus trouxe vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Jesus é o presente que você quer nesse Natal. Jesus, mais do que isso, Ele é o presente que você precisa nesse Natal. Jesus não veio a esse mundo para receber presentes. Se você ficou atento na história, você vai ver que quem usou o ouro, o incenso e a mirra, foram José e Maria para se sustentar durante todo aquele tempo até a morte de Herodes, e para que a vida de Cristo fosse preservada. Jesus mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E Ele serviu até a cruz, e Ele foi morto em nosso lugar, porque Ele não veio para receber presentes, Ele veio para dar. Não pense que Deus espera de você algum presente. Você não está aqui para oferecer um presente para Deus. Você precisa mudar esse conceito na sua cabeça. Deus é que te trouxe aqui para te dar um presente. E quantas vezes você tem saído daqui sem levar o presente com você? Mas nessa noite, nesse Natal, a minha mensagem, o meu apelo para você é: leva o presente, porque Jesus veio para isso. Ele veio para se entregar em nosso lugar na cruz do Calvário, para nos dar vida, para ser a nossa companhia e para ser a nossa esperança. Nós falamos de presentes bons e presentes ruins. E quem aqui já brincou, e eu quero encerrar com essa imagem, quem aqui já brincou de amigo secreto sabe muito bem o que é presente bom e presente ruim. Isso é próprio de cada um de nós. Mas nessa noite aqui não tem presente ruim, só tem presente bom. Porque esse presente é Jesus. Então, creia no Senhor Jesus, para que a sua vida seja salva, para que o seu trabalho seja salvo, para que a sua família seja salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque Jesus é o presente nesse Natal. Então, pare de ficar pensando nas coisas que você vai colocar debaixo da árvore, ou nas coisas que você vai receber na noite do dia 24. Que a noite mais importante para a sua vida e para a minha vida foi essa noite aqui, em que Jesus nasceu e trouxe luz para um mundo que estava em trevas. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e todos aqueles que o recebem têm a vida eterna. Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui. Nós vamos cantar Noite Feliz, Noite de Paz. Esta é a noite do glorioso presente. E aí eu não sei quantos de vocês já abraçaram e receberam esse presente, mas eu gostaria que todas as pessoas que passassem por aquela porta na hora de sair, saísse com os braços carregados com esse presente glorioso que é Jesus. Você crê que Jesus está aqui neste lugar? Você crê que Jesus está falando com você? Você crê que tudo isso que aconteceu é verdade? Então, não deixe esse presente aqui, leve com você. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantos natais você ainda vai deixar passar, até que você entenda que não é você que tem que dar presente, mas você precisa de um presente, e nenhum outro presente que não seja o próprio Senhor Jesus vai encher os teus braços e vai saciar o teu coração, porque só Ele pode fazer isso. Em nome de Jesus, receba esse presente nesta noite.